Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste nossa apresentação de estágio técnico supervisionado, relatado por mim, Rodrigo Lares, juntamente com minha colega Camila Rebeca. Nosso supervisor é o professor doutor Giovanni Azevedo, responsável pelo setor de mecânica do Colégio Técnico da UFMG, e como nosso orientador, o professor André Saraiva, responsável pela orientação de estágio do curso de automação industrial, também exercendo sua função no Colégio Técnico. Ao longo dessa apresentação, iremos relatar tais pontos: a descrição da empresa no qual desenvolvemos o estágio, os objetivos iniciais que tínhamos quando estavam apenas no papel, a revisão bibliográfica que funcionou de alicerce para o decorrer da produção, a metodologia e atividades desenvolvidas ao longo do tempo, os resultados e não resultados acerca do projeto e, por fim, as considerações finais observadas por nós estagiários de todo o aprendizado adquirido no estágio. O Colégio Técnico foi construído em 1969 através de um convênio entre o Conselho Britânico, a UFMG, o MEC e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vale destacar que o laboratório de mecânica foi feito junto ao colégio, enquanto o restante do setor foi construído em 2008, através do projeto Inovente, que, com recursos da FINEP, financiadora de estudos e projetos, viabilizou a construção de uma sala de prototipagem e o laboratório para projetos e desenhos assistidos por computador. É frequente o trabalho em conjunto com a oficina de marcenaria, oficina de elotecnia, os laboratórios de instrumentação, automação, controle, eletrônica, informática e robótica. Toda essa infraestrutura destinada à elaboração de pesquisas permite a elaboração de um projeto baseado em formar um banco de dados com ideias que podem servir de inspiração para os alunos do Coltec e de curso de graduação. Além de tudo já mencionado, esse é o setor onde os alunos têm aulas de Técnicas Gerais de Laboratório, TGL, e Processo de Produção Mecânica, os quais são fundamentais no processo de aprendizagem dos alunos de automação industrial. A coordenação da oficina também oferece projetos de iniciação científica júnior e um curso de desenho técnico assistido por computador através do software SolidWorks, o qual foi utilizado durante o desenvolvimento do projeto, sendo uma oportunidade de aprimorar e especializar-se na área de forma acessível, eficaz e prática. O laboratório fica localizado no Colégio Técnico da UFMG, na Avenida Antônio Carlos, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. O prédio, por estar situado dentro da universidade, coopera para um ambiente com ampla troca de informações, ampliando a gama de conhecimentos sobre as áreas estudadas. O estágio consistiu em dar continuidade ao projeto de automatização de um equipamento de tornearia presente no setor de mecânica do Colégio Técnico da UFMG, o Torno Sanches Blanes. A execução do projeto teve o intuito de estudo e ampliação de conhecimentos adquiridos durante o curso de automação industrial e o incremento da máquina em questão. A ideia de transformar o torno Sanches Blanes em um torno CNC veio como alternativa para a simplificação da estrutura mecânica com maior possibilidade de exploração dos movimentos, maior precisão das peças produzidas, como também quantidade e tempo de produção. O projeto teve como foco o âmbito eletrônico, mas tendo também iniciado o estudo da parte mecânica. Para conseguirmos desenvolver a parte eletrônica, era pretendida a utilização da placa Ramps 1.4 e o Arduino Mega, mas, como será descrito, houveram problemas relacionados a estes. A revisão bibliográfica consistiu tanto em utilizar a internet para pesquisar novas informações, quanto lendo artigos, tais como o relatório do projeto Conversão de Torno Manual em CNC para Fabricação de Microsistemas, de Pedro Henrique Queiroz. Utilizamos diferentes metodologias para cada assunto, e ela será descrita nos tópicos. Torno. No torno foi feita uma análise do equipamento e, com isso, destacamos que deveriam ser feitas alterações para sustentar os motores de passo juntamente aos componentes relativos à sua programação. A construção desse suporte veio pela necessidade da ampliação do espaço para melhor funcionamento e prevenção das queimas dos eletrônicos, deixando evidente que nosso estágio sempre teve propósitos na parte eletrônica, mas o envolvimento dessa questão mecânica veio da necessidade de expor este ponto no caso de futuras continuações do projeto. SolidWorks. O SolidWorks é uma programação de computação gráfica que permite a criação de objetos com modelagem 3D, onde seu principal objetivo é atender profissionais da área técnica. O Solid trabalha com um tipo de tecnologia chamada CAD, em português, Projeto Assistido por Computador. A escolha desse software se deu pela necessidade de disponibilidade que existia da licença em todos os computadores, assim como sua eficiência de integração e agilidade. A plataforma, mesmo que complexa, permitiu o desenvolvimento dos diversos projetos simultaneamente, além do leque de possibilidades de detalhes necessários para o desenvolvimento geral.
Com a paralisação do projeto principal, a programação, devido à perda do Arduino, prosseguimos para a apresentação das peças nesse software. Por orientação do engenheiro Eduardo Martins para que associássemos peças do equipamento a fim de uma esquematização, a mercê de facilitar o estudo do torno para situações futuras. Apresentada a inevitabilidade de se manter características fiéis às originais, sem quaisquer desvios, acabou por findar a utilização desse programa pela sua precisão extrema em medidas e tamanhos. O software não foi fácil de lidar, por ser de interface complexa, sem muitas autoexplicações, sendo necessária a busca por videoaulas e, sempre que presente, solicitamos ajuda ao Eduardo, que possui mais experiência acerca do assunto. Programação. A perda do equipamento eletrônico Arduino, ocorrido com as estagiários precedentes, foi ocasionado pelo mau posicionamento dos dissipadores dos drivers. Com isso, a metodologia que utilizamos foi de entender teoricamente como funcionava o equipamento e desenvolver o que fosse possível dentro do tempo hábil. Também por causa desse importuno, focamos mais em outros pontos importantes. Drive. No ponto de partida do estágio, nos foram disponibilizados muitos documentos, pesquisas, relatórios e programações a respeito do projeto em questão. A necessidade de organização, até mesmo para acompanhamento cronológico do que já havia sido feito no estágio anterior e o que estávamos desenvolvendo, mostrou que criar um drive seria muito eficiente. A escolha do drive foi para unificar o acesso, já que se os projetos estivessem somente nos computadores da mecânica, se tornava limitada a utilização de tais arquivos. Criamos um e-mail exclusivo para a utilização do setor referente aos projetos desenvolvidos pelos estagiários. O drive foi dividido em duas subpastas. Uma é composta pelas atividades desenvolvidas pelos atuais estagiários e ela contém os documentos e estudos referentes à Differential Box, caixa diferencial. Documentos, que são qualquer estudo adicional, relatórios e a pasta Sanchez-Lanes, que é sobre o projeto principal do estágio. A outra subpasta tem o nome das estagiárias anteriores e contém as pesquisas feitas por elas e pelos seus predecessores. Vale destacar que esse arquivo foi inteiramente construído por nós mesmos e contém todas as referências e fontes utilizadas, tais como as peças do torno feitas no SolidWorks, fotos do torno estudado, sites pesquisados, entre outros. Além do projeto principal, tivemos também que colaborar com atividades do setor, incluindo de forma positiva nosso conhecimento com professores, alunos de setores mais distantes do estágio. Realizado no setor de usinagem mecânica do Colégio Técnico da UFMG, todas e quaisquer eventualidades que viessem a ocorrer foram comunicadas ao supervisor Giovanni Azevedo e dentro das possibilidades resolvidas pelos estagiários. O auxílio às aulas de prototipagem, assim como projetos de outros prédios da UFMG e do próprio Coltec, implementaram o desenvolvimento técnico e pessoal. O auxílio ao orientador funcionou em apoio às aulas curriculares ministradas na oficina. Participamos diversas vezes como forma de auxílio ao supervisor de estágio em organização e dinâmicas em sala. Também demos auxílio para outros setores fora do prédio do Coltec, através de orientação dos equipamentos, maquinário, proposições de formas de uso para outros projetos. O inventário como todos os anos, a UFMG ela formaliza um papel que contém todos os bens pertencentes a cada setor do colégio e suas características até o momento, danificado, ocioso ou não encontrado. Ocorreu no início do estágio e proporcionou o conhecimento de equipamentos e materiais. Com isso, o desenvolvimento do projeto se tornou mais fácil. Em apoio às aulas, após o período de quarentena, com a retomada do estágio, as aulas lecionadas no setor de mecânica pelo supervisor foram alteradas para ensino à distância, por motivos de segurança sanitária. Com isso, o estagiário que estivesse presente no colégio auxiliava o mesmo a ministrar a aula de forma que fosse possível. Esporadicamente, o supervisor, tanto quanto para ensinar os alunos como para testar os conhecimentos de nós, estagiários, perguntava como determinados equipamentos funcionavam, para que se utilizavam determinados materiais e etc. Assim como o Arduino, também tivemos problemas relacionados ao Ramps 1.4. Ela teve problemas de funcionamento e depois de vários testes percebemos que ocorreu a queima dos drivers. Com esse problema, utilizamos a mesma metodologia do Arduino, onde continuamos estudando como ela deveria funcionar na teoria, só podendo testá-la na prática quando o seu conserto fosse efetuado. Com isso, foi estudado o datasheet da placa, além de ver videoaulas e estudos sobre a mesma.
O teste da RAMPS veio da necessidade de comprovar o conserto, que foi feito pelo técnico Fábio, do setor de eletrônica do Coltec, e assim só descartar uma possível falha em mais um componente eletrônico. Esse estudo foi de caráter essencial até mesmo para o conhecimento aprofundado da placa, que intermedia o funcionamento dos motores de passo. O setor de mecânica tem vários materiais e equipamentos que são de bastante utilidade para outros setores do colégio. Em um momento do estágio, foram solicitadas peças para o setor de física, que seriam posteriormente utilizadas em aulas práticas. Ficamos responsáveis pela produção delas, com todas as características e medidas em mãos, concluímos a entrega de um dia para o outro, e demonstrando assim a necessidade do setor para o colégio como um todo. Agora, iremos falar dos resultados e não resultados acerca do projeto de automatização do torno. Em suma, do SolidWorks, a programação, os componentes eletrônicos e o suporte do fuso. No software do SolidWorks foram desenvolvidas 72 peças, fiéis às suas correspondentes originais, o tanto quanto fosse possível. Para tais afirmações, foram feitas análises de toda a estrutura do torno, assim como das medidas reais das peças e suas representações. Porém, faltou a diligência em aprofundar as peças faltantes, como toda a composição do torno e sua montagem completa, por conta da falta de conhecimento e auxílio sobre a plataforma utilizada. No quesito programação, representado na imagem ao lado, temos que o programa ele trabalha da seguinte forma. Primeiro, ele inicia a biblioteca já baixada na plataforma. A biblioteca utilizada se chama Stepper e liga o motor nas portas 8, 9, 10 e 11. Depois, ele determina a velocidade do mesmo e começam os comandos de giro. O motor gira 4 vezes 90 graus no sentido horário e depois 3 vezes 120 graus no sentido anti-horário. Depois destes, ele gira por 2 segundos enquanto aumenta sua própria velocidade progressivamente. Após isso, o processo é reiniciado. A programação apresentada sofreu as devidas correções e alterações de acordo com o necessário para o projeto, e não foi mais desenvolvida por não possuirmos o Arduino em tempo hábil. Ressaltando que a compra do componente substituto foi feita pelas estagiárias precedentes no início de setembro de 2019, com previsão de chegada para dezembro e janeiro, contudo, o produto não foi entregue e continuamos com o problema. As tentativas de pegar emprestado tal componente se tornaram fracassadas a partir do momento que se trata de um equipamento frágil, podendo vir a acontecer outra fatalidade. Sem sucesso, ao procurar alguém para nos auxiliar até mesmo com o fornecimento desse aparelho, chegamos a solicitar para o FMG, com intermédio do supervisor de estágio, um novo Arduino. Como a pandemia se iniciou no dia 18 de março de 2020, o final do estágio, que até então estava previsto para o final do mesmo mês, foi adiado. No retorno oficial, no dia 3 de novembro de 2020, o supervisor nos deu a abertura de solicitar por possuir um dinheiro para a compra dos componentes faltantes, que finalmente foi entregue no dia 20 de novembro, faltando apenas uma semana para o fim do estágio. Contudo, para conseguirmos desenvolver a parte da programação minimamente, solicitamos mais no termo aditivo e assim trabalhamos mais neste tópico. Componentes eletrônicos foi feita uma montagem, como mostrado na imagem ao lado. Foram necessários ajustes para o funcionamento de acordo com a necessidade do projeto, além de que para tomar todo o cuidado possível para não ocorrer a perda de outro componente. Conforme dito na seção da programação, haviam comandos pré-determinados para o motor de passo que nos ajudariam a entender melhor o seu funcionamento. Contudo, tivemos um problema com o motor e novamente pedimos ajuda ao Fábio, e com toda a situação da pandemia e quarentena, o equipamento se perdeu na eletrônica e tivemos que conseguir outro para continuar os testes e estudos. Não desenvolvemos mais pelo fato de que os drivers da RAMPS estavam queimados desde o começo do estágio. Com isso, tivemos que conseguir novos e isolá-los da placa, ainda com orientação do técnico Fábio, necessitando assim de mais ajustes e consumindo mais tempo. A função do suporte do fuso é sustentar os motores de passo e equipamentos relacionados à RAMPS e ao Arduino. Sugerimos que ele deveria ser feito na área da foto
porta ao lado, podendo ser necessária a ampliação do espaço, para evitar superaquecimento que a parte eletrônica tem. O local desse suporte foi escolhido pelo fato de que, além de estar mais próximo às bordas da máquina, torna a alteração menos agressiva. É preciso tornar evidente a necessidade do suporte em casos futuros, até mesmo para maior facilidade e evitar a perda dos materiais eletrônicos. Por fim, considerando todo o desenvolvimento, acreditamos que o estágio foi de grande relevância e agregou no aprendizado de atuação do curso de automação industrial, assim como a familiarização com os equipamentos. O desafio de se buscar alternativas e discussões acerca do que sempre foi proposto despertou a liberdade, a criatividade e impulsionou o posicionamento para que tudo fosse resolvido da melhor forma possível. Os principais tópicos explorados em sala de aula que fizeram a diferença para o avanço da proposta foram a programação, noções aprofundadas de eletrônica, entender como a plataforma Arduino funcionava, além das aulas de prototipagem, que eram ministradas no mesmo ambiente onde o estágio decorria. Tivemos que lidar com muitas pessoas de diversos âmbitos, sendo necessária adaptação para com cada um deles, melhorando assim a performance quando nós estávamos procurando ajuda ou ajudando. Isso nos forçou a estar sempre abertos à ajuda de terceiros e a lidar com problemas da melhor forma possível. Já no caráter pessoal, adquirimos experiências em como agir em grupo, ter liderança e responsabilidade sobre metas e tudo que nos foi proposto em campo. É uma bagagem de extrema importância para qualquer atividade futura que iremos realizar e relevantes até mesmo para o ambiente de trabalho. Com tudo isso que foi relatado, é nosso dever agradecer o apoio de inúmeras pessoas e termos gratidão por todo esse tempo de estágio. Agradeço ao supervisor Giovanni Azevedo, chefe do local de estágio, a oportunidade de realizarmos o estágio na oficina de usinagem, fornecendo uma experiência de caráter ímpar, sempre disponibilizando seu apoio e opiniões. Ao orientador de estágio, André Saraiva, sobre a compreensão sobre esses tempos de pandemia, promovendo o melhor desfecho para o estágio. E agradecer também à instituição do Colégio Técnico da UFMG, que proporcionou sempre que possível todo o necessário para o desenvolvimento acadêmico e pessoal de cada um de seus estudantes.